Boa tarde, amigos e amigas que estão neste momento ouvindo mais uma reflexão, mais um aprofundamento nos ensinamentos de Jesus. Uma boa tarde para todos, espíritas e não espíritas, que estão agora, nesta tarde de domingo, entrando em sintonia, entrando em vibração com este instante de reflexão, aqui pela página do Divulgação Select, onde mais uma vez vamos aprofundar, conversar, dialogar sobre os ensinamentos de Jesus. Final de tarde, dia de domingo, momento propício, né? Exatamente para refletirmos, para pensarmos sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje nós temos Caminho, Verdade e Vida, o livro. Mais precisamente, o capítulo 9, Reuniões Cristãs, onde Emmanuel faz uma análise sobre as reuniões cristãs que nos levam a refletir. Uma análise partindo exatamente dos ensinamentos e dos posicionamentos de Jesus. É um tema muito interessante para os dias atuais. Vejamos, inicialmente, nós temos aquela passagem bíblica que é a abertura da reflexão. Ele sempre faz uma citação. E é citado exatamente João capítulo 20, versículo 19, onde ele nos diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntados, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. E então o texto Emmanuel coloca: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão, de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna.
Desde essa hora, inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma. Seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, esse é o texto que nos leva a diversas reflexões muito significativas para os dias de hoje. Começando pela passagem de João, o Evangelho segundo João, capítulo 20, o item 19. Onde nos diz que chegando à tarde daquele dia, primeiro dia da semana, as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, eles tinham se reunidos ali. E então chegou Jesus e se colocou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Medo e paz se reuniram com medo. E Jesus chega sereno, tranquilo, irradiando paz e diz: a paz seja convosco. Não é só estar, é ser. Seja convosco. É uma reflexão profunda. Importante não é só estar em paz. Isto, claro, é fundamental. Melhor ainda do que isto é ser paz. Porque quando você está, é um momento que passa. Jesus não diz: esteja convosco. Está é aquele momento e passa. Ele diz: seja convosco. A paz seja convosco. Que cada um ali tivesse a paz dentro de si. Aquela paz que ele trazia, aquela serenidade, aquele amor que ele estava irradiando naquele momento. Pois ele sentiu que todos estavam com medo. O medo da perseguição dos judeus. E o medo agita, o medo mexe com o pensamento, o medo tira a atenção, o medo leva à violência,
o medo leva à covardia, o medo leva à neutralidade, o medo leva a uma série de atitudes que não são boas para o nosso crescimento interior. Não que seja proibido ou que esteja errado ter medo. Não, não é isto o que Jesus passou. É que é preciso e é necessário vencer o medo. E para vencer o medo, a paz interior, a paz do espírito é o melhor caminho. A serenidade interior. Por isto, Jesus já chegou naquela reunião cristã falando: a paz seja convosco. E então, Emmanuel lembra que desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade sempre buscou em seus grupos, em seus diversos setores, se reunir para dialogar, conversar, trocar ideias a partir dos ensinamentos cristãos. E haviam leis que proibiam. O próprio Moisés proibia reuniões que estivessem voltadas para a espiritualidade ou de cunho espiritual, pois viam nisto um perigo de interferência no condicionamento humano, na mente humana, nas atitudes humanas. E sabemos que, na verdade, era um certo controle da situação que, na verdade, se queria atingir. Ter o controle da situação, controlando, então, as pessoas. Mas Jesus, naquele dia, quando chega para os espíritos e se apresenta em espírito, Jesus quebra exatamente estes dogmas que haviam sido criados com o decorrer do tempo. Porque Jesus se apresenta aos discípulos, conversa, fala sobre o amor, alivia todas as tensões, suaviza todas as emoções, renova todas as esperanças e ali se inicia um novo período dentro da história das reuniões de caráter religioso e espiritual. Mais adiante, Emmanuel lembra que, cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas, ou seja, aquela perseguição, aquela energia ruim dos judeus, não interferisse, não perturbasse o coração dos que ali faziam o elo de ligação, o laço de ligação, realizavam o laço de ligação com o convívio divino, mas surge, como já foi dito, Jesus, que dilata mais ainda, mostra que aquele momento que ali se realizava só com eles próprios teriam que levar a outros lugares.
papel do discípulo era exatamente esse: propagar. E assim como Jesus, levar essa paz e essa serenidade a muitos lugares. Começar a trabalhar as reuniões espíritas, católicas, protestantes, esses termos que vamos utilizar depois no decorrer da história da humanidade. Mas, na verdade, propagar e realizar as reuniões cristãs com Deus, que é este exatamente o grande alcance, o grande objetivo de ser atingido nas reuniões cristãs. E Emmanuel fala que surgiu aí então o movimento de troca entre o mundo invisível e o mundo invisível. Ou seja, Jesus ali, Espírito, se faz presente entre os apóstolos ainda encarnados. O mundo visível, o mundo matéria, em contato direto com o mundo fluídico, com o mundo etéreo, com o mundo espiritual. Veja que exemplo significativo deixa Jesus para o nosso aprendizado na prática. E mais adiante, Emmanuel lembra das reuniões nos cenáculos de Jerusalém, das catacumbas, e traz exatamente para os dias atuais, para a idade, os tempos modernos de hoje, lembra que essa busca, estas assembleias que reúnem pessoas com uma mesma linha de pensamento cristão, a gente verifica hoje nas igrejas católicas, nos templos protestantes e nos centros espíritas. Ele enfatiza essas três, mas sabemos que existem muitas outras correntes cristãs atualmente que buscam também este elo de ligação. Mas o importante é a consideração, a análise que faz Emmanuel no parágrafo de conclusão, quando ele diz: o objetivo de toda reunião cristã é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença que nos ambientes espiritistas, é um termo usado na época em que este livro foi escrito, que é os ambientes espíritas, a alma pode saciar-se. A alma é o quê? É o espírito encarnado. A pessoa, o espírito encarnado, pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos que trazem o dogmatismo, os dogmas e o sacerdócio organizado, cheio de hierarquias. Então, é um momento interessante dessa reflexão, porque todos buscam a Deus, porém,
no decorrer da história da humanidade, algumas correntes foram se prendendo a interesses próprios, interesses sociais, econômicos, interesses que não se preocupavam tanto com a evolução moral do ser, mas sim com a condição do ser no plano Terra. E aí muitos sistemas foram criados, principalmente com as religiões mais antigas. Sabemos que existem algumas religiões onde determinados sacramentos são obrigatórios, determinados procedimentos. Quando aquilo ali não é feito, estaria então a alma, o espírito encarnado, condenado a, quando desencarnar, ter um martírio, um sofrimento, independente de ter ele feito aqui, durante a sua passagem, um trabalho digno dos ensinamentos de Jesus, um trabalho de amor, um trabalho de caridade, um trabalho voltado para o bem. Mas existem correntes que, mesmo diante disso, se determinado procedimento aquela pessoa ainda não praticou dentro daquela igreja, ainda não está digno de ser, digamos assim, o termo que usamos, né? Salvo. Terá que cumprir aquelas normas. Agora, o interessante é que essas normas, em nenhum momento Jesus especifica. São normas criadas pelo próprio homem. São normas criadas pelo ser humano em diversas épocas diferenciadas da história da evolução da humanidade e das religiões, e sempre de acordo com as necessidades, coerências e objetivos que tinham durante estes períodos. Então nós temos isto aí, o que faz a doutrina espírita, o espiritismo. Buscamos exatamente fugir disto. Buscamos exatamente ter Jesus como nosso modelo e mestre, nosso guia. Ele é a grande referência. E se ele é a nossa grande referência, devemos amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fazia. Não estou falando aqui da capacidade fluídica que tinha Jesus com relação ao que chamamos milagres. Não é isto. Fazer o que Jesus fazia em termos de amor, acolhimento, respeito para com o próximo. Temos essa preocupação dentro dos objetivos do Espiritismo.
a certeza de que o amor e o bem transforma, derruba, vence uma multidão de pecados, de erros. Foi um dos ensinamentos de Jesus. Então não podemos criar barreiras e dizer: se você assim não proceder, assim você não chega ali. O que falamos e deixamos bem claro é que, se faltar amor, se faltar caridade, se faltar o bem, aí sim, esta pessoa está criando para si mesmo um mundo de conturbações. Por quê? Prestemos bem atenção nas pessoas que assim vivem. Não vivem em paz consigo mesmo. Vivem com medo de si mesmos. Então, a gente já percebe aí que não existe castigo de Deus, como muitas vezes é apregoado. Muitas vezes passam um Deus para as pessoas, um Deus castigador, mas não é. Deus é amor. Porque as pessoas que não cumprem, que não fazem o bem, a fraternidade, o amor, que vivem presas dentro do seu próprio universo, que se veem apenas somente a si e mais ninguém, são as pessoas infelizes, porque não conseguem compartilhar carinho, solidariedade, não conseguem compartilhar gestos simples de amizade, de atenção. Vivem em conflito consigo mesmo. E não foi Deus que implantou aquilo naquela pessoa e que está fazendo com que ela sofra aquilo por um castigo de uma falta. Não. É a consciência da pessoa. É a pessoa saber que lá no fundo, na verdade secreta, oculta, que ele tem dentro de si, aquilo que ele tem feito não está certo. E esta consciência mexe com ele. Esta consciência o deixa transtornado. Esta consciência do erro, do não estar bem consigo mesmo, do estar faltando alguma coisa, e ele sabe que está, por mais bens materiais que tem em sua volta, sempre percebe que está faltando alguma coisa. Isto vai gerar todo o estresse do mundo moderno, isso vai gerar depressão, isto vai gerar reações violentas para fugir disto, isto vai gerar fugas e mais fugas, e essas fugas passam pela violência, passam pelo preconceito, passam pela a estupidez,
passam pela ambição, passam pelo orgulho, passam por diversos caminhos negativos. Tudo porque está se originando do próprio egoísmo da pessoa. Então, não é castigo de Deus. Aquela pessoa que assim se encontra não está sendo castigada por Deus. A dor, o sofrimento, a lágrima que derramamos não é castigo de Deus. O que Deus quer para cada um de nós é aquilo que Jesus disse logo que, como Espírito, adentrou a reunião dos discípulos e, vendo-os com medo, disse: a paz seja convosco. É isto que ele diz para cada um de nós também. A paz seja convosco. O amor seja convosco. O bem seja convosco. A fraternidade seja convosco. Ser não é estar passageiro, é ser, é permanente. Que aquilo esteja dentro de cada um de nós. Porque aí vamos nos sentir bem conosco mesmo. Aí vamos ver naquele pequeno gesto simples de dar um pão a alguém que diz: estou com fome, e a gente vai, consegue o pão, entrega àquela pessoa, que ao dar a primeira mordida no pão e sentir suavizar a fome, olha nos nossos olhos e sorri. Ou simplesmente não olha, mas nós, a gente que fez, olhando para ela, atenta àquela comida, feliz em estar se alimentando, sentimos também este sabor, este gosto de felicidade, que muitas vezes nem conseguimos explicar para outra pessoa, mas que sentimos. Porque conseguimos edificar algo bom dentro de nós. Então, é a bênção de Deus se derramando sobre nós. É isto que Ele quer. É para isto que Ele abençoa. Mas quando não conseguimos fazer o bem, não conseguimos atingir estas conquistas dentro de nós, então vêm os conflitos interiores. E aí voltamos às reuniões cristãs. Por que estas reuniões são fundamentais? Porque é neste convívio, são nestas reuniões cristãs, onde a palavra de Deus será lembrada, o pensamento de Deus que foi proferido através de Jesus será lembrado, analisado, e vamos ali compartilhar da alegria daqueles que estão melhores do que nós. Vamos sentir que podemos também alcançar o que eles alcançaram.
vamos nos sentir bem, vamos ter um pouco de paz de espírito, reanimar a chama da esperança, despertar a alegria de continuar a luta, a esperança de evoluir, e ali compartilhando uns com os outros, cada um ajudando ao outro, caminhar. Caminhar na direção de Deus. E eu posso dizer, falando pela doutrina espírita, que esta é a grande preocupação, é o grande objetivo, é a grande busca das reuniões espíritas, das reuniões públicas, das reuniões específicas, das reuniões com os espíritos, que é exatamente levar o consolo e buscar também este consolo. Das reuniões abertas ao público, receber aqueles que estão em conflitos interiores, oferecer a eles um pouco de alegria, para que nós também, cada um de nós, possamos também, a partir deles, dos exemplos que estão ali diante de nós, superarmos também os nossos conflitos, compartilhando, dividindo, somando, compartilhando os sentimentos, dividindo o nosso amor. Um pouco para cada um dos nossos semelhantes. E assim somando o de todos e multiplicando este amor dentro de nós. Então, as reuniões cristãs buscam exatamente isto: nos colocar em contato direto com a espiritualidade, com Jesus e como Ele é o caminho, a verdade e a vida, em contato direto com Deus. Também foi isto que ele quis dizer. Pare, pense, reflita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O egoísta, aquele que tem o sentimento ainda negativo, vai olhar de uma maneira negativista. Pode até dizer, não, ele está se proclamando assim assado. Não, foi uma aula de simplicidade. Porque para o exemplo que Jesus deu, quando ele diz, eu sou o caminho exatamente do amor, porque ele era amor, era fraternidade, era caridade, é amor, é fraternidade, é caridade, será sempre amor, será sempre fraternidade, será sempre caridade, será sempre o caminho. A verdade, porque ele não colocou meias palavras, mesmo quando falava em parábolas. Mas os exemplos eram bem objetivos para aqueles que queriam pensar e entender. Ele nos deixou a verdade.
E se o caminho é o amor, a caridade, a fraternidade e a verdade ele trouxe, isto tudo significa o quê? A nossa vida tão esperada, tão sonhada, ao nosso paraíso, o céu, a salvação, o melhor. O termo não importa qual que a gente vai usar, mas é a vida. Vida. Vida na sua essência exata. Então, ele é caminho, verdade e vida. Bom, a reflexão que eu queria trazer sobre reuniões cristãs segue esta linha de raciocínio. Espero ter ajudado muitos a encontrar uma linha também de raciocínio, a buscar o capítulo 9, fazer uma leitura e não apenas gostar, mas mudar de atitude. Não é só admirar o ensinamento de Jesus. A proposta dele é para que possamos mudar de atitude, evoluir. Ok, meus amigos, então, que final do domingo, esta noite do domingo que se inicia, seja de muita paz, a paz seja em vocês, em cada um de vocês, a alegria, o amor e que possamos seguir em frente e diante de toda e qualquer dificuldade, pensemos em Jesus, vamos nos reunir com Jesus, entrar em reunião com Jesus, uma reunião cristã, uma reunião de crescimento interior. Ok? Grato a cada um por ter me escutado até agora e recebam cada um com muito calor e alegria o meu sincero abraço fluídico fraterno. Muita paz, fiquem com Deus.